E eu quero ministrar nessa palavra, se assente, por favor, em nome de Jesus. A bênção está na sua boca. Existe um princípio, irmão, que muda a sua vida, pode mudar a sua vida. Eu não gosto de usar o condicional, não gosto de dizer pode, e gosto de dizer vai, afirmar que vai mudar a sua vida. Se você permitir que esse princípio norteie o seu caminho, a sua história vai mudar. Sabe, qual é o princípio? Ter a palavra de Cristo na sua boca. Ter a palavra de Cristo na sua boca vai levá-la ao seu coração. E se você quer mudar o rumo, quer mudar a história da sua vida, mude as palavras que você tem falado. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, não basta ficar falando palavras positivas, tipo de autoajuda ou coisas assim, de pensamento positivo. Isso tem o seu valor de fato, mexe com o emocional e te impulsiona a tomar decisões, mas não é milagroso, não é poderoso, porque o poder de Deus está na palavra de Deus. E quando essa palavra é declarada pela sua boca, o poder de Deus está trabalhando a seu favor. Diz amém? Então olhe comigo, Romanos capítulo 10, versículos de 8 a 10, diz assim, mas o que ela diz? A palavra, ela está assim, ela está próxima de ti. Diga, a palavra está perto de mim. Está perto aonde? Onde é que ela está perto? Diz assim, ela está na minha boca. Fala comigo, na minha boca e no meu coração. É aí, esse é o lugar. Esse é o lugar, essa é a palavra, essa é a semente que precisa estar na sua boca e no seu coração, porque quando essa palavra, essa semente, ela permeia a sua vida, o seu norte vai mudar, a sua história vai mudar. O versículo 9, Paulo diz assim, se com tua boca confessar que Jesus é o Senhor, e creres que em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso é extraordinário. Nós somos crentes, temos um coração que é terra boa, confessamos a Jesus como Salvador, mas muitas vezes não o confessamos como Senhor da nossa vida, não nos rendemos a Ele. E continuamos a insistir em tomar as nossas decisões, não que não possamos, claro que você pode, mas a mais sábia de todas as decisões é entregar o seu caminho ao Senhor, e confiar nele, e deixar que Ele trabalhe na sua vida a seu favor. Então essa palavra está perto de você, está no seu smartphone, você pode clicar nela aí, alguns toques assim no visor do seu celular, e vai ter uma Bíblia, vai ter palavra de Deus. Se você não consegue ler, você pode colocar em áudio e escutar ela no seu fone de ouvido, enquanto está na academia, enquanto está fazendo a caminhada, no ônibus para o trabalho, enfim, nas suas atividades que forem possíveis. E se você ainda precisa de mais, os textos, as pregações estão no YouTube, e palavras de fé, palavras de Deus que vão alimentar o seu coração, palavras da graça de Deus, porque essa palavra ela precisa estar na sua boca. Qual é o grande problema da igreja, de cada pessoa? É que nós só repetimos palavras que nós vemos, nós somos seres sensíveis. Então se eu vejo a crise, na minha boca tem sempre uma palavra de crise. Se você se junta com pessoas que estão com enfermidade, só fala de doença. Se você junta com desempregado, só fala de desemprego, de pobreza. E nós ficamos replicando essas coisas e a nossa vida não muda nunca. Por quê? Porque a palavra da fé, ela precisa estar na nossa boca. A palavra da fé precisa estar na sua boca. A palavra de Deus na sua boca. Assim como Deus falou para Josué, lá em Josué capítulo 1, versículo 8, né? Você quer ter sucesso, Josué? Quem quer ter sucesso na vida aqui? Deixa eu ver. Sabe qual é o segredo do sucesso? Não aparte da tua boca a palavra de Deus, a palavra dessa lei. Medita nela de dia e de noite. Esse é o segredo do sucesso. Então essa palavra ela está perto de você, ela está na sua boca e está no seu coração. Confessa ela, declara ela e você vai ver que a sua vida vai mudar. Então assim, se você confessar que Jesus é o Senhor da sua vida, ou seja, você entregar para Ele as suas questões, como nós acabamos de ministrar aqui, você deixou no altar essas questões, Ele é o seu Salvador, Ele vai salvar você, é isso que o versículo diz, serás salvo. E salvo aqui é sozo, salvo, abençoado, curado, prosperado, sabe? São muitas conotações em uma mesma palavra. Deus quer mudar a sua história, a vontade de Deus é que você seja feliz. A vontade do Senhor é que você seja saudável e próspero. A vontade do Senhor é que você viva em família. A vontade do Senhor é que você cresça em todas as áreas da sua vida. Para isso Jesus veio. Então ele diz mais no versículo 10, porque com o coração se crê
para a justiça. A justiça não é fazer o que é justo, é crer em Cristo. A nossa justiça vem da fé. Repete comigo assim: o justo viverá da fé. Porque a nossa justiça é a justiça de Cristo. Nós cremos naquilo que Ele fez. E Ele pagou na cruz do Calvário o preço para que nós pudéssemos ser justificados por Ele. Então, de maneira que somos justificados pela fé em Cristo. Não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Essa é a nossa nova vida, essa é a nossa nova história. Vivamos debaixo dela. Declaremos isso, vamos falar sobre isso. Que a nossa boca, que a sua boca seja cheia da palavra da salvação, cheia da palavra da fé, cheia da justiça que vem da fé, cheia da confissão que se faz para a salvação. E a confissão que salva, não se assuste, não é confessar o seu pecado, o que salva é confessar a sua fé, em quem você crê. Paulo diz assim: eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é, diga, poderoso. Ele é poderoso para guardar o seu tesouro até aquele dia. Confesse quem Jesus é na sua vida. Declare o poder de Deus na sua vida. Declare aquilo que Jesus já fez na sua vida. Declare a bondade de Deus, desde quando você se levanta até você se deitar. Declare que Deus é bom. Declare que Ele ouve a sua voz. Declare que você se fortalece nele. Declare que você confia nele. Quando você enche a sua boca dessas palavras de Deus, o seu coração vai produzir terra boa, produz sementes boas, frutos bons. Você quer mudar a sua vida? Mude a forma que você fala. Você quer mudar o seu futuro? Comece hoje a plantar sementes que mudarão a sua história. E eu queria mostrar como exemplo nessa noite, como falei a semana passada a respeito de Davi, e assim eu sugiro a você que não acompanhou, que veja no YouTube, no meu canal, as últimas pregações que eu tenho falado sobre semente, palavra, coração, terra. E eu tenho ministrado sobre isso já há algumas semanas. Olá, escute, né? Receba essa palavra e entenda que Deus quer abençoar você. Nós estamos no começo de 2023. Eu não quero que esse ano seja igual a todos os outros na sua vida, mas que seja um ano bom, um ano transformador, um ano abençoado, que quando chegar aqui no final, que você for entregar a sua oferta de primícia lá no dia 31, quando nós chegarmos em 2024, você tenha muitas razões. Eu disse? Muitas razões para glorificar o Senhor, porque é por causa daquilo que Ele fez na sua vida. Ele quer abençoar você, você é abençoado. Aproprie-se da bênção do Senhor, sabe? Decore palavra, como por exemplo Efésios capítulo 1, bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já me abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. É isso que você declara quando o seu dia começa. Diga para o Senhor: esse é o dia que o Senhor me fez, eu me alegro e me regozijo nele. Declare que a abundância da graça venha sobre a minha vida, que o dom da justiça, porque a justiça é um presente de Deus, possa proteger o meu coração, e que eu seja próspero, abençoado e saudável em tudo aquilo que eu fizer. Irmão, declare a palavra de Deus, não declare o problema. E eu vou lhe mostrar isso na vida de Abraão. Abraão, quando já era um senhor de 75 anos, se fosse da nossa cultura já estaria aposentado, mas ele enriqueceu depois dos 75. Quantos anos você tem? Não diz para mim, só quero dizer para você que não é tarde. Não é tarde. Deus pode mudar a sua história a partir de hoje, mesmo que você seja um senhor de 75 anos, ou uma senhora de 75 anos. Então, quando Deus chama Abraão para o ministério, Abraão está lá na cidade de Ur dos Caldeus, e Deus diz para ele assim: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vá para a terra que eu vou mostrar para você. Sabe, a Bíblia fala em níveis de conhecimento de Deus. Amós capítulo 3 fala sobre isso. Conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Abraão tinha uma experiência, na verdade ele ainda era Abrão, ele tinha uma experiência com Deus, e essa experiência o levou a acreditar e a fazer uma coisa muito louca: sair da sua terra, deixar os seus parentes e ir para um lugar que ele não conhecia. Ele fez isso, mas como muitos de nós,
Nós gostamos de fazer aquilo que nós achamos melhor. E Deus disse para ele assim: olha, você vai e deixa os seus parentes. Sabe, quando nós vamos seguir o caminho de Deus, sempre é necessário que alguma coisa fique para trás. No caso de Ló, os parentes. Eu não estou dizendo que esse é o seu caso. Não vai deixar sua família nem nada disso. Mas alguma coisa fica para trás. E Deus disse para Abraão: vá e deixa os seus parentes aí. Existe motivo para isso, né? Esse chamado de Abraão já estava sobre o pai dele, mas o pai dele não teve força, porque provavelmente os próprios parentes o enfraqueceram. Mas agora Deus chama Abraão e diz assim: agora é com você. Hoje Deus está dizendo: hoje é a sua vez. Diga, minha vez. Deus está dizendo: vou mudar a sua história hoje. Ouça a promessa, avance na direção da promessa, deixe para trás aquilo que precisa ficar para trás e cresça, avance na direção do Senhor, da promessa de Deus. Abraão fez, mas levou Ló com ele. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa: é preciso que o véu seja retirado. E eu não sei se você sabe, mas a palavra Lot, no hebraico, é véu. Véu. Sabe, quando a gente está carregando alguma coisa que nos atrapalha a viver e a desfrutar da promessa, da palavra de Deus, é porque tem um véu colocado sobre os nossos olhos. Nós não conseguimos ver claramente aquilo que Deus quer para nós. E Deus tem coisas extraordinárias e grandiosas para cada um de nós. Sabe, Deus não tem filhos preferidos, mas tem filhos que são mais chegados. Mas os braços do Pai estão abertos para que você possa se achegar a Ele, abraçar Ele e viver a vida de Deus. É disso que eu estou falando. Existe uma bênção para você. Então Abraão levou consigo o seu sobrinho Ló. Sabe, o tempo revelou que Deus tinha razão em dizer: não leva ninguém com você. Porque quando Ló cresceu às custas da bênção de Abraão e começou a ter muitos bens, muito rebanho, muitos animais, muitos pastores, eles começaram a contender, eles começaram a disputar espaço, eles começaram a querer tirar o espaço do dono da bênção. Sabe, havia desavenças causadas nos bastidores, problemas que estavam resultando em uma separação. Gênesis capítulo 13, versículo 8 diz assim: então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, entre eu e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal nós somos irmãos. Sabe, infelizmente nos cercam muitas pessoas que nos pesam, pessoas que são só pesadas, que só atribuem responsabilidade, mas não assumem nenhum compromisso ao seu lado. Assim era Ló. Ele queria o espaço, mas ele não fazia por onde ter o espaço, não era um homem de fé. Sabe, quer a colheita, quer colher a bênção, quer colher os frutos, mas nunca estão dispostos a plantar. Sabe, tudo que envolve semeadura, não quer, mas tudo que envolve colheita, quer. Vamos fazer uma festa. Parece o churrasco que acontece de vez em quando. Um leva picanha, o outro leva o coração da alcatra, o outro leva o contrafilé, o outro leva o ancho. Aí o indivíduo leva o fígado. Perdoa se você é um fã de churrasco de fígado, mas o camarada entra com fígado e vai comer picanha. Sabe, tem gente que é assim. Ele não está disposto a plantar, ele só quer participar da colheita. É preciso que o véu seja retirado. Vire para quem está do seu lado e diga assim: o véu precisa ser retirado. Gênesis capítulo 13, versículo 12 diz assim: então Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Sabe, Ló, ele olhou para o espaço. Abraão disse assim: escolhe para onde você quer ir, vai, seja feliz, seja abençoado. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e escolheu o melhor lugar. Nós estamos sempre dispostos a escolher aquilo que nos parece melhor. Mas a própria palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios que há caminho que ao homem parece direito, mas os fins dele são os caminhos da morte. Então cuidado com as escolhas. Quando nós escolhemos simplesmente baseados no conhecimento natural, quando nós optamos simplesmente baseados por aquilo que nós estamos vendo e ouvindo, nós somos muito facilmente, muito suscetíveis ao engano, ao erro, a tomar decisões erradas. E Ló resolveu ir para um lugar melhor. E todo mundo sabe que Ló só não foi morto junto com Sodoma e Gomorra pela misericórdia de Deus e pela intercessão de Abraão. Mas ele foi, e era necessário que ele fosse. Sabe, às vezes a gente tem que deixar alguma coisa para trás.
Às vezes a gente tem que deixar alguma coisa que nos prende. Às vezes nós gostamos disso, mas é preciso abandonar, é preciso seguir em frente, porque véu, o ló da nossa vida, o ló da sua vida precisa ser retirado. Tira o véu. Deixa o Senhor tirar o véu da sua vida para que você enxergue claramente. Abraão sofreu com isso, mas um dia ele teve que dizer: você vai e eu fico. Escolhe o que você quer. Se você for para um lado, eu vou para o outro. E às vezes é necessário que isso aconteça. Muitas questões nos prendem e nos interrompem de receber a bênção de Deus na nossa vida. Então Ló buscou, como sempre, aquilo que parecia para ele melhor. E tem gente, muita gente que é assim, busca somente aquilo que é do seu interesse. E quando Ló segue o seu caminho, finalmente o véu de Abrão é retirado. Olha Gênesis 13, 14 e 16, diz assim, 14a, 16. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele. Quem foi que falou com Abrão? Diga, Deus. Quando Deus falou com Abrão? Depois que Ló separou dele. Sabe, tem um nível de conhecimento de Deus, que Deus só vai tratar com você depois que você abrir mão de alguma coisa, depois que você deixar alguma coisa, e aí Deus vai trazer uma nova revelação sobre você. Quem quer uma nova revelação de Deus? Sabe, é por isso que eu trouxe vocês aqui à frente. Entrega aquilo, aquela circunstância, entrega aquele Ló, deixa nas mãos de Deus, porque hoje Deus vai querer tirar o seu véu e trazer uma revelação nova, fresca para a sua vida. Diz amém. Então depois que Ló foi embora, Deus trouxe revelação, falou com ele, disse assim: do lugar aonde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, e se for possível contar o pó da terra, também será possível contar a sua descendência. Essa promessa esteve oculta até que Abraão se livrou da venda. Diga, o véu tem que sair. Vire para quem está ao seu lado, diga: hoje é dia do véu ser retirado. Deus que abriu os seus olhos, porque existe uma promessa ainda maior do que aquela que você já experimentou. Ele tem uma bênção para a sua vida hoje. E o que eu tenho que fazer? É só acreditar. Quando você acredita, o véu é retirado e a bênção, ela vai ficar nas suas mãos. Hoje é dia de véus serem retirados. Mas muitos desses véus, eles estão impregnados, enraizados em nós por causa da nossa conduta natural, da nossa forma de pensar, na mentalidade natural humana. E essa mentalidade, muitas das vezes, ela precisa ser exposta. A fraqueza natural precisa ser exposta para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Sabe aquele poder que Paulo diz assim: é o poder que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então essa fraqueza, quando ela não é exposta, o poder de Deus não se manifesta de uma forma contundente. E esse é um dos piores véus que estão tapando, fechando os olhos das pessoas. A força do braço, a força humana, o querer resolver as coisas. E sabe, tem muito crente que é desse jeito. Eu nem falo para não crente, mas tem muito crente que é assim, que quer depender da sua própria capacidade, da força do seu braço. E esse tipo de crente vive declarando o problema e não a promessa. Vamos repetir falando assim? Diga: eu não vou mais declarar. Irmão, declarar é falar, tá? Não vou falar mais do problema. A partir de hoje eu vou falar da solução. Libera a palavra da bênção de Deus sobre a sua vida. Para de falar do problema. Mas o problema está me sufocando. Exatamente. Quanto mais você fala dele, você acha que ele vai embora porque tu está falando dele? Quanto mais você fala, mais ele sufoca, mais ele te afoga, mais ele te prende. Comece a declarar a palavra de Deus, como Davi, a semana passada. Vai lá no YouTube se você não ouviu. Você vem contra mim, Golias, com vara, com lança, com espada. Você vem comigo, contra mim com escudo, com armas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. E hoje, diga hoje. Sabe, é hoje que Deus quer fazer. Deus quer fazer hoje. Hoje Ele vai derrubar o gigante na sua frente e vai te dar vitória nessa batalha. O seu deserto vai chegar ao fim hoje. É agora, não é depois.
Agora livre-se dessa força humana, para de declarar o problema e declare a promessa. Vamos repetir de novo? Eu não vou falar do problema, vou falar da promessa. Se você tem um problema, existe uma promessa de Deus que resolve o seu problema. Você precisa conhecer essa promessa. Eu gosto muito de uma que diz assim: eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. O médico uma vez disse para mim: a gente vai ficando velho, vai ficando fraco. E eu disse para ele assim: mas o meu filho assim, esse que está aqui atrás da câmera, ele disse assim: para de se comparar para o seu filho. Se compara com um velhinho de 70 anos, eu fiquei olhando para a cara dele e nunca mais voltei lá. Porque a Bíblia diz que os jovens se cansarão e se fadigarão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sabe, ele tem razão, a mente natural pensa assim, mas a minha mente não pode ser natural, a minha mente é espiritual. E o Espírito de Deus fala ao meu espírito: eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Não confesse o problema, confesse a palavra. Capítulo 16 de Gênesis, olha que interessante. Versículos 1 e 2 diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, transa com ela, dorme com ela, talvez eu possa formar uma família por meio dela. E Abrão atendeu a proposta de Sarai. Olha só que coisa interessante. Abraão devia estar ansioso, porque ele tinha uma promessa. E quando esse fato aconteceu, essa promessa já tinha se passado 10 anos. Quantos anos? 10 anos. E ele devia ficar andando para lá e para cá e dizendo: a promessa não chega, a promessa não se cumpre, a minha vida não está mudando, não está acontecendo nada. E a mulher tentou, a sua esposa tentou dar uma força para ele. Como? Resolvendo o problema. Como resolver o problema? Na força do braço, na força da carne. Interessante que os crentes que são assim, via de regra, eles acabam colocando a culpa em Deus pelo fato ruim que está acontecendo na sua vida. Olha para o texto, diz lá: e disse Abraão, e disse a Abraão, né, Sarai dizendo, já que o Senhor me impede de ter filhos. Ou seja, o Deus que fez a promessa é o responsável pelo não cumprimento da promessa. Isso faz algum sentido? Não. Isso é loucura. Deus fez uma promessa, Deus não pode mentir. Mas Sarai está dizendo, já que Deus não me deu filho, ou seja, a culpa é de Deus, durma com a minha serva. E ela diz mais ali, talvez, está vendo ali depois do ponto e vírgula, talvez, ainda assim ela tinha dúvidas se aquilo poderia se concretizar. Sabe, a natureza humana precisa ficar exposta. O que Deus permitiu que acontecesse ali é que a fraqueza daquele casal fosse exposta, porque eles criam em Deus, mas estavam crendo mais na sua capacidade física de resolver um problema do que na capacidade do poder sobrenatural de Deus em resolver todos os problemas. Sabe, Deus quer agir na sua vida. Ele vai agir sim através do seu trabalho, da sua mão, mas quer que você creia nele e entregue o problema para ele. Quando você entrega, não é mais seu, agora é dele. Nos últimos 10 anos eu passei pelo menos por 2 crises financeiras muito graves, pessoais, a família. E eu fiquei livre dessas coisas no dia que eu desisti delas. Eu falei: desisto, não consigo resolver. E entreguei para Deus. Sabe o que aconteceu? Ele resolveu. O que eu não consegui resolver em 10 anos, Ele resolveu em menos de 6 meses. Entrega para Deus. Não ajuda não. Eu fiquei 10 anos tentando ajudar. Só me atrapalhava. O dia que você entrega, Deus resolve o seu problema. Agora você é capaz de acreditar nisso? Dá o comando para Ele? Dá o volante do seu carro para Ele, deixar Ele dirigir a sua vida. O que Sarai fez ali, expunha a fraqueza dela. Ela confiava mesmo em Deus? O que você acha? Não. Porque se ela confiasse, ela nunca ia dizer: foi o Senhor que não me deixou ter filho. Durma com a minha escrava. Quem é mulher casada aqui? Deixa eu ver. Quantas casadas eu tenho aqui?
Qual de vocês vai dizer para o seu marido assim, durma com a minha empregada? Quem? Ninguém, hein? Porque é loucura. Isso não faz sentido. Deus quer mudar a sua história, mas às vezes a gente fica exposto. Às vezes a nossa fraqueza precisa ficar exposta para que a nossa história possa ser mudada. Hoje é o dia. Quando? Hoje é o dia. Sabe, Abraão concordou com aquilo, achou que era uma ideia boa. Agora Sarai, por isso o nome dela era Sarai, terminava com um izinho lá. Ela era inconsistente, ela era incrédula, ela tinha um problema de incredulidade, ela tinha um problema de identidade. Aquele izinho final do nome dela era problemático. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Versículos 15 e 16, diz assim: Agar teve um filho, teve um filho de Abraão, e esse lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade, quando Agar lhe deu Ismael. Agora 11 anos haviam se passado desde a promessa. E nesse momento, Abraão tentou resolver o problema de acordo com a sua força, mas era preciso mais do que isso, tinha que mudar o coração. Sabe, quando nós tentamos resolver os problemas só na nossa força racional, na força do braço, na nossa mentalização, no esforço, isso é o discurso do coach. E isso tem o seu valor, mas nós precisamos confiar em Deus, porque o sobrenatural é que vai nos livrar de fato do problema. Quando tudo diz que não, diz a canção, e parece que eu não vou conseguir, o Deus do impossível trabalha em nosso favor. O Deus do impossível trabalha em seu favor. Você é crente, diz eu sou. Se você está aqui hoje e ainda não é, você pode ser crente hoje. Que tal? Você pode entregar a sua vida para o Senhor Jesus, né? Confessar com a sua boca e crer no seu coração que Ele é o seu Salvador, e a sua história vai mudar. Irmão, Deus quer mudar a sua história. A sua história. A sua história. Abraão agora estava com 86 anos. Quantos anos ele tinha? 86. É a idade do seu avô. E ele tinha acabado de pisar na bola. Isso custou a ele 13 anos de silêncio da parte de Deus. 13. Quantos anos? 13. 86 com 13 dá? 99. 13 anos de silêncio. Agora apenas aos 99 Deus volta a falar com ele. Eu acho que Deus deu um gelo nele. Deixou ele lá 13 anos, cuidando de Ismael, pedindo que Ismael prosperasse, mas Ismael não era o filho da herança. Precisa mudar o coração, e para mudar o coração é preciso mudar a semente. O coração é a terra, as palavras são sementes. Então se você quer mudar a sua história, precisa mudar as palavras que estão na sua boca. As palavras da boca de Sarai era: o Deus não me deu o poder de ter filho, talvez você tenha através dessa escrava. E Abraão disse: é verdade, concordou, porque dormiu com a escrava. Essas palavras, essas atitudes precisavam mudar, e só iriam mudar quando de fato o coração mudasse. Mas para o coração mudar, pergunta para a pessoa que está ao seu lado: para o coração mudar, o que eu tenho que fazer? Ou melhor, né? O que eu tenho que fazer para o coração mudar? Qual é a resposta? Mudar as minhas palavras, mudar as minhas sementes. Palavras são sementes. Olha só o que Deus fez. Deus muda o nome de Abrão. 99 anos. Tem alguém com 99 aqui? Eu quero profetizar que tu vai viver até os 120. Para alguns não vai dar, porque Jesus vai voltar antes. Aí vai ser arrebatado. Resolveu. Mas talvez os mais velhinhos, talvez os mais velhinhos vão viver até os 120. E antes de chegar aos 120, Jesus vai levar você para o céu. Então, com 99 anos de idade, Deus muda o nome de Abrão e o nome de Sarai. E esse era o primeiro passo. Para quê? Para mudar as sementes. Mudar o nome para mudar a semente. Como é que isso acontecia? Agora,
Todas as vezes que eles conversavam entre si, eles conversavam não diante do problema, mas diante da promessa. Como? Agora ele era Abraão. Abraão significa pai de multidões. Qual o seu nome? Abraão. Sim, pai de multidões, muito prazer. Quantos filhos você tem? Não tenho. Mas tinha Ismael, mas não era o filho da promessa. Como é que você é um pai de multidões se não tem filho nenhum? Meu nome é Abraão. O que Deus estava fazendo? Mudando a declaração, mudando a confissão. Às vezes, as pessoas chegam na frente do espelho, não eu. Eu adoro chegar na frente do espelho quando Quando eu fizer isso da próxima vez, você vira a câmera para lá e filma o rostinho dela. Às vezes a fraqueza tem que ser exposta, né? Para todo mundo ver o sorriso lindo. E eu chego na frente do espelho, perto dela, e disse assim: você é uma mulher muito abençoada. Olha que marido bonito, charmoso, inteligente, saudável, capaz, próspero. Está achando que é brincadeira? Pergunta para ela se eu não faço isso. Todo dia que eu tenho oportunidade. Mas tem gente que chega na frente do espelho e diz assim: eu estou velho, estou acabado, olha a ruga, olha o cabelo branco, estou ficando careca, estou gordo, estou feio, olha essa roupa, não dá mais em mim. Você acha que isso vai melhorar o seu estado? Você sabe que não vai, né? Porque tem muita gente que faz isso aqui da frente do espelho, né? O espelho só revela quem você é. Mas quando você confessa, eu não sei que o espelho está mentiroso, não. O espelho ele é verdadeiro, ele mostra aquilo que você é. Ele reflete a sua imagem. Mas o que eu estou dizendo é que você pode mudar, deve mudar as palavras da sua boca. Não fale daquilo que você vê, fale daquilo que você crê. Agora é assim: Abraão, meu amor, a janta está na mesa. Ou seja, pai de multidões, vem jantar. Pai de multidões, queimou a lâmpada. Pai de multidões, o bezerro está gritando lá fora. Pai de multidões, a fala na boca de Abraão e de Sara começaram a mudar. Por quê? Porque agora eles estavam declarando a promessa. Nos últimos tempos eu estou chamando a minha esposa, é muito bonito que não chama de amor, né? Oh, meu amor, meu amor, meu amor. Quando não é falsidade e de fato é amor, sabe, é muito bacana, porque você está alimentando a relação com palavras. O amor vem de Deus. Ultimamente eu estou chamando ela de vovó, porque eu estou profetizando também na minha posteridade. Né, vovó? Estou liberando a palavra. Estou liberando a palavra de fé. Outro dia no culto lá da 44, eu dei uma chupeta e um sapatinho de neném para o Daniel e para a Moná. Eu falei assim: pendura na frente da cama de vocês. Toda vez que for dormir, olha para aquilo ali e vê o neném mastigando a chupetinha assim. Pelo amor de Deus. Porque o crente fica apavorado, ele começa a dizer assim: Deus não me deu condição de ter filho. Deus sim. Aliás, esse é um milagre que Deus mais gosta de fazer. Fazer da estéril mãe de filhos. Fabiano fez de novo, pô. Pensei que não desse mais nada, mas deu. Depois eu apresento ele para vocês. Depois você ficar falando o nome dele aqui, ele vai me cornetar, né? A Thaísa está grávida. Nós fomos para o encontro de casais. Olha só, o Range engravidou com a Tati. O botafoguense lá, como é que é o nome dele? Fred. Deus tem misericórdia dele, não do Botafogo. Botafogo, cada um com seus... Desculpa, é só implicânciazinha. Cada um com seus problemas. Deus gosta de fazer esse milagre. Deus gosta. De vez em quando eu brinco com a esposa e diz assim: vamos ter mais um nenenzinho? Ela diz não, porque ela sabe se começar a falar. Mas já está operada, já está isso, já está aquilo. Deus gosta disso. Gosta disso. Então eles começaram a declarar a promessa: Abraão, Abraão, Sara, Sara, não era mais Sarai, era Sara, princesa, não era mais pai elevado, era pai de multidões.
e a profecia começou a liberar. Então quando você olha para o seu irmão, diga: abençoado, próspero, saudável, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Essa é uma igreja viva, essa é uma igreja poderosa, essa é uma igreja que vibra no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque cada um de vocês é cheio da graça e do favor de Deus. A bênção de Deus está sobre a sua vida, a bênção de Deus está sobre a sua família. A sua família não vai ser destruída, o seu casamento não vai acabar, seu filho vai voltar, seu pai não vai embora. Essa doença que está matando alguém na sua casa, ela vai ser repreendida agora em nome de Jesus, porque verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas doenças e todas as nossas enfermidades. Ele se fez maldição na cruz. Para quê? Para que eu fosse abençoado. Então a bênção de Deus está sobre mim, ela vai correr atrás de mim e vai me alcançar. Bendito será você na cidade, bendito será no campo. Essa é a bênção de Deus e a vontade de Deus para a sua vida. E se você quiser e você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Eu posso continuar falando disso a noite toda, mas eu não quero saber do seu problema. Eu quero dizer que você é abençoado. Muda o rumo da vida. Muda o rumo da vida. Na turma de panorama bíblico, que funciona ali em cima, eu disse para eles essa semana: Deus ouve o que você fala na sua cama com a sua esposa. E palavras são sementes. Não existe maldição, mas existe disciplina. Como é que Deus pode mudar a palavra que está na boca de uma pessoa? Não é colocando pimenta, igual as mães antigas faziam, mas é disciplinando, privando de alguma coisa, para que a sua boca fale da bênção do Senhor. Conversa com seus irmãos e amigos, com salmos, hinos e cânticos de louvor. Não se assente na roda dos pecadores, não se detenha no caminho dos escarnecedores. Antes que a meditação, que a palavra, que a lei do Senhor esteja na sua boca de dia e de noite, e que ela seja o seu prazer. Por quê? Eu estou falando do Salmo 1, porque você é árvore plantada junto a ribeiros de água. Esse tipo de planta, ela não nasceu lá por acaso, é árvore plantada, dá fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Palavras são sementes. Mude as palavras, que você vai mudar a colheita. Mas tem gente que só quer colher e nunca planta. Hoje é dia, esse é o dia do véu ser retirado e das palavras da sua boca serem mudadas. O Salmo diz que as palavras da minha boca e meditação do meu coração sejam todas em louvor a Ti, ó Senhor. Muda, precisa mudar. A bênção de Deus está na sua boca. O que você anda falando dentro de casa? Até quando você está sozinho falando consigo mesmo, nos seus pensamentos, Deus conhece o seu coração. Davi falava sobre isso: Senhor, sonda o meu coração, prova os meus pensamentos. É o Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. É disso que eu estou falando. Se eu fizer a cama lá no céu, Tu está comigo. Se eu for para o fundo do mar, Tu está comigo também ali. Se Tu for para o quinto dos infernos, eu nem sei se tem um quinto, porque se tem o quinto, tem o quarto, tem o terceiro, tem o primeiro e tem o segundo. Mas mesmo que você esteja na morte, até ali a presença do Senhor vai estar contigo. Não dá para se esconder dele. Desiste disso. Confessa a Ele. Para de ficar pensando, sabe? A cabeça, o nosso pensamento é igual um passarinho voando. Você não impede que um passarinho voe sobre você, mas ele pousar na sua cabeça, aí já é outra história. Você só pousa se você deixar. O passarinho é o pensamento. Ele está lá, ele flutua. Você pensa, sabe? São semeaduras malignas, mas pousar, não. Bota a mão na sua cabeça e diz assim: aqui não. O pior é que tem gente que, além de deixar pousar, alimenta. Você sabia? Pombo é assim, né? Sem vergonha. Você manda embora, ele não vai. Se você der um carocinho de milho, ele vem e traz a família toda. Pombo tio, pombo primo, pombo pai, pombo mãe, pombo avô, pombo tio avô, pombo primo de 5º, 6º, 7º, 9º, 13º grau. Rolinha também é assim. E pensamento também é assim. Se você alimenta ele não apenas pousa,
mas ele vai fazer um ninho nessa cabeça que você tem aí, e você não consegue se livrar dele. Por isso Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: não vos conformeis com esse mundo, com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Sabe o que significa? Que quando a sua mente é renovada, você vai experimentar, versículo 2 de Romanos 12, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para a mente ser renovada, palavras na boca, coração transformado. A sua mente vai ser renovada e você vai reagir conforme a mente de Cristo. Porque você diz: eu tenho a mente de Cristo. Diz amém. Não tenho não, você não sabe o que eu penso. Tem sim. A Bíblia diz que tem. E se ela diz que tem, é porque tem. A não ser que você não seja crente. Mas hoje pode ser o seu dia. Amém? Então ele mudou o nome. Olha só o que diz o texto bíblico 17 de Gênesis, de 1 a 6. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. E Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, mas sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente, diga extraordinariamente, fecundo. Extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. A fé os expôs, até o momento que o nome mudou. Quem é o dono dessa terra? Abraão. Ah, que legal. Quantos filhos ele tem? Não tem, mas ele é pai de multidões. As pessoas olham para você, querem ver a palavra da fé na sua boca e querem ver o milagre que Deus fez na sua vida. É disso que eu estou falando. E o que Deus quer fazer? Um milagre na sua vida, mudar a sua história, transformar essa mediocridade em algo extraordinário, extraordinariamente fecundo, é o que o Senhor disse. 15:16 diz assim: e Deus disse mais a Abraão: a Sarai sua mulher não se chamará mais Sarai, porém Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Eu vou ensinar uma coisa para vocês que é muito interessante. De Sarai ele tira o i, Deus tira o i e coloca uma letra hebraica que se chama rei. Como é o nome? Rei, H-E-I, rei. Ali tinha um iode que faz a função do i, ele tira o iode e coloca um rei. O rei é como se fosse um H, ele não tem som vocálico. Então, Sarai virou Sara. E em Abraão ele acrescenta a mesma letra, um rei. Então, Abraão fica Abraão. Pai elevado, agora é pai de multidões. Já viu Jesus na cruz dizer Abba? Abba é o quê? Abraão. Pai elevado, pai de multidões. Porque acrescentou uma letra. E o que isso tem a ver? Tem a ver que no hebraico, as letras, elas também são números. E a letra rei, ela equivale ao número 5. Qual o número? 5. 5 é o número da graça. Em Sarai, ele tira o i da identidade complicada, da incredulidade, e coloca o rei, o número da graça. E a estéril passa a ser mãe de filhos. Em Abraão, pai elevado, ele coloca o rei. E esse rei agora é o número da graça, é a graça de Deus, é o próprio Cristo. E ele passa a ser pai de multidões. Quando Jesus entra na sua vida, a sua esterilidade acaba, as impossibilidades terminam, e o poder, a graça de Deus se manifesta em você. E aí, os impossíveis se tornam possíveis. Aquilo que não tinha jeito, agora tem solução. É Cristo em você, a esperança da glória. Sabe, o nome de Deus,
A tradução do nome de Deus que ninguém fala é Iavé. Iavé, mas Iavé é uma conjunção de palavras, porque o nome de Deus são 4 letras que não tem pronúncia. Os judeus nem mencionam isso. Então tem lá uma sequência de letras que transliterada é assim: Yod, Rei, Vav, Rei. É o nome de Deus. Em português, YHVH. Esse é o nome de Deus. Quando você junta YHVH com a palavra Adonai, que é Senhor, você tem Iavé. E falam, né? O nome de Deus é Iavé. Iavé dos exércitos, Iavé. Mas o nome de Deus, ele não tem uma pronúncia. E quando Deus se apresenta para Moisés no monte, ele diz assim: eu sou. Esse eu sou, esse poder, esse rei, esse número 5 da graça, é o que Deus acrescentou a Abraão. E sabe, você já foi acrescentado nisso na sua vida. O problema é que você não sabe, você está olhando para o problema. Enquanto Abraão olhou para a esterilidade, para a idade, para a impossibilidade, nada aconteceu. Mas o dia que ele olhou para a graça de Deus na vida dele, a fé dele foi fortalecida. E olha que não foi só a fé que foi fortalecida. O velhinho de 99 teve um filho. Sabe quanto tempo demorou depois de Deus mudar o nome dele para ele conceber Isaac? Sabe quanto tempo? Cabe quanto tempo? Da promessa até aquele momento, 24 anos. Quando Deus aparece a Abraão e muda o nome dele para Abraão, quando ele tinha 99, em 3 meses, quantos meses? 3 meses, Sara engravida. Se você mudar a palavra da sua boca muito rápido, Deus vai mudar a história da sua vida. E quando ele completou 100 anos, ou seja, 25 anos depois da promessa, Isaac nasceu. Isaac, riso. Sabe por que é riso? Porque Deus dizia: você vai ter um filho na sua velhice. E Sara fazia o quê? Ria. Então Deus disse: o seu filho vai se chamar Riso, porque nós vamos ver quem vai rir por último. E nasceu o sorriso, nasceu Isaac. Isaac é uma figura de Cristo, irmão. Sara riu também. Depois você vai ver o cântico dela. Quem diria que uma velhinha, quem diria que uma velhinha de 99 vai ter filho? Até teve. Quem diria que você, todo errado, né? Está lembrando aí das bobagens que você fez, daquilo que você falou, pensou essa semana, daquilo que seu marido disse e você não acreditou, ou vice-versa. Naquilo que o seu filho disse para você, diz assim: eu sonho, um dia eu vou ser isso. E você diz: para de sonhar, menino, isso é loucura. Não faça isso não. Diga para o seu filho assim: deleita-te no Senhor, Ele concederá o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai fazer aquilo que você deseja. Tenha a palavra na sua boca e no seu coração. Sabe, de 75 a 100 são 25 anos. Quantos anos? Quanto é 5 vezes 5? Quando o número da graça é multiplicado por ele mesmo, o milagre aconteceu na vida de Abraão. Você não vai precisar esperar os 25 anos, mas saiba, a graça e a bondade de Deus está sobre a sua vida, e o milagre vai acontecer em você também. Quantos creem nisso? Diga amém. Você crê? Fica de pé junto comigo. Deixa eu terminar com um versículo. Gênesis 21, 1 diz assim: e o Senhor visitou Sara, como tinha dito. Irmão, Deus sempre faz aquilo que fala. E o versículo conforma diz: o Senhor visitou a Sara como ele tinha dito, e cumpriu aquilo que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado, Kairós, Deus que lhe havia falado. De que Deus lhe havia falado, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado, nasceu Isaac. Abraão tinha 100 anos quando ele nasceu, quando Isaac, seu filho, nasceu. A bênção está na sua boca e precisa estar no seu coração. Que bênção é essa? A palavra da fé que você declara: crie, por isso falei. Mesmo que você ainda não consiga crer, porque as circunstâncias, elas nos abafam, elas são de fato muito fortes, né? Os gigantes se levantam, mas comece a falar, porque a sua mente, o seu coração, eles vão mudar, e o milagre de Deus vai acontecer na sua vida também. Diz amém?
Eu queria fazer uma oração, você repete comigo, por favor. Ore comigo assim: Pai, nessa noite, eu descobri que eu posso ter na minha vida tudo o que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário. Por isso, nessa noite, eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Salvador, e com o meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Pai, me salva em Cristo para a eternidade. Amém.